Oi, eu sou Carolina Moraes e esse é o Boletim Folha. Hoje é segunda-feira, dia 1º de julho de 2024. Ultradireita confirma favoritismo em eleição legislativa na França. A maioria dos gaúchos acha que tragédia podia ter sido evitada e culpa políticos e população. E gastos com previdência devem aumentar em 100 bilhões de reais em 4 anos. A ultradireita está próxima de chegar ao poder na França pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. O partido Reunião Nacional confirmou o favoritismo e conseguiu, com aliados, pouco mais de 30% dos votos nas eleições legislativas de ontem. O bloco liderado pelo RN deve ter entre 235 e 275 deputados na Assembleia Nacional, número próximo da maioria absoluta de 289 assentos. Em segundo lugar, ficou a coalizão de esquerda Nova Frente Popular, com 150 a 180 deputados. O bloco Juntos, que inclui o partido do presidente Emmanuel Macron, ficou em terceiro e foi o grande derrotado. Macron antecipou o pleito legislativo depois da derrota na eleição para o Parlamento Europeu, numa aposta arriscada para tentar retomar força política. Mas a atual maioria governamental deve cair de 250 deputados para algo entre 60 e 100, pondo fim ao gabinete do primeiro-ministro Gabriel Attal, formado em janeiro. O candidato mais forte ao cargo de premier é Jordan Bardella, presidente do Reunião Nacional. Seria uma chamada coabitação, com o presidente e primeiro-ministro de lados opostos, o que não é inédito na França, mas deixa uma incógnita sobre o futuro político do país e sobre o governo Macron. Bardella procurou se mostrar conciliador na primeira fala depois das projeções indicarem a vitória eleitoral, mas disse que vai ser intransigente em relação às políticas que vai aplicar. A líder do partido, Marine Le Pen, disse que a democracia falou. Macron disse que é hora de uma grande aliança claramente democrata e republicana para o segundo turno, que vai definir a formação da Assembleia. Mas é incerto se atritos entre líderes da esquerda e do centro vão permitir essa união. O pleito foi marcado pelo alto comparecimento do eleitorado, de quase 2/3, o maior dos últimos 40 anos. O voto não é obrigatório na França. Três a cada 4 moradores do Rio Grande do Sul acham que a destruição provocada pelas enchentes dos últimos 2 meses poderia ter sido evitada. Em relação aos culpados pelos efeitos da tragédia climática, mais de 80% dos gaúchos dizem ver responsabilidade de prefeituras, governo estadual, governo federal, Congresso e da própria população. Os números são um recorte de uma pesquisa nacional do Datafolha, feita entre 17 e 22 de junho. O Instituto ouviu 2.457 pessoas em todas as regiões, sendo 567 no Rio Grande do Sul. Nessa amostra, a margem de erro é de 4 pontos percentuais. A percepção de que os danos poderiam ter sido evitados é mais forte entre os moradores da região metropolitana de Porto Alegre do que no interior do Rio Grande do Sul. A população da capital também é mais crítica aos grupos considerados responsáveis pela tragédia. O índice de quem vê culpa do governo gaúcho e de prefeituras passa de 90%. Falhas no sistema de contenção de inundações fizeram com que Porto Alegre e cidades do entorno fossem especialmente afetadas. Apesar da culpa atribuída às 3 esferas de governo, os gaúchos fazem uma avaliação mais equilibrada do desempenho do governador Eduardo Leite e do presidente Lula no socorro às vítimas. No caso de Lula, 40% veem uma atuação ruim ou péssima, 31% a classificam de boa ou ótima e 27% de regular. Leite tem 36% da avaliação positiva, 31% regular e 32% negativa. O Datafolha também traçou um perfil dos afetados pelas enchentes. A parcela mais pobre, com menor escolaridade e negra, foi a que mais teve perdas de patrimônio e de renda. Os dados confirmam um aspecto enfatizado em pesquisas sobre a crise climática, da probabilidade maior de que eventos extremos atinjam mais as populações que já são socioeconomicamente vulneráveis. A Previdência Social deve ter um aumento de despesas de pelo menos 100 bilhões de reais nos próximos 4 anos. O cálculo, feito pelo pesquisador Fábio Jambiage, do Instituto Brasileiro de Economia da FGV, leva em conta a política de valorização do salário mínimo instituída pelo governo Lula. Em 10 anos, o impacto deve chegar a 550 bilhões de reais, de acordo com esse levantamento. Para o pesquisador,
Esse efeito prático da regra do salário mínimo pode anular parte do que foi visto como um ganho da reforma da Previdência de 2019. Os gastos da Previdência, incluindo benefícios sociais, são um alvo de parte da equipe econômica para rever gastos e conter a desconfiança sobre a meta fiscal do governo. No ano que vem, as despesas com benefícios previdenciários, sem incluir as sentenças judiciais, devem beirar 972 bilhões de reais, de acordo com estimativas do governo. O ganho real do salário mínimo é responsável por 12 bilhões de aumento. O governo Lula argumenta que a regra busca ampliar o poder de compra dos trabalhadores e reduzir desigualdades. Os economistas ponderam que é preciso enfrentar as consequências dela sobre a trajetória de gastos. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta. A produção é de Gustavo Simon e a edição de som é de Lucas Monteiro. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Boa semana e até mais!